Sua vida não vai mudar. É você quem muda. A sua situação de vida não tem grandes transformações sem antes você mudar a forma que você observa o mundo e principalmente a si mesmo. Sobre isso que eu quero trazer um pouco mais hoje aqui nesse vídeo para você, a consciência de que a nossa vida ela não muda, quem muda somos nós. E mudamos a partir do momento em que reconhecemos por que estamos aqui. A partir do momento em que a nossa atenção já não está mais em mudar as coisas à nossa volta, mas mudar a nós mesmos. E essa é uma grande chave que precisamos romper, grande paradigma que precisamos virar com o autoconhecimento, com o autodesenvolvimento. Virar essa chave de que as coisas não estão erradas, mas a forma ao qual observamos, o nosso olhar, o nosso significado, isso sim pode estar interferindo em nosso poder de viver a vida, a simplicidade, o agora e manifestar aí novas experiências. Eu honro e agradeço a sua presença, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo, mais uma live. Hoje eu quero trazer esse tema de que nada vai mudar à nossa volta sem que antes mudamos a forma qual observamos e aprender a fazer essa autoconsciência, aprender a viver o simples, viver com presença, viver o momento atual é uma das maiores sabedorias que precisamos desenvolver. E é isso que eu quero trazer aqui para você. Eu sei que, embora uma das maiores consciências que existe é que as coisas não precisam ser diferentes e que tem uma transformação aqui dentro, que você tem um novo reino, poderemos dizer, você tem um novo reino de consciência que pode ser acessado e que então descobrimos uma nova vida. Descobrimos um novo olhar para as situações, um novo olhar para nós mesmos. Essa talvez seja a grande virada de chave da analogia lá de Platão, no seu livro A República, né, que fala sobre os homens da caverna. E enquanto estamos acorrentados no fundo da caverna, olhando apenas para as sombras que o fogo faz no fundo da caverna, e aqui poderíamos dizer que essas correntes elas estão, de certo modo, representadas nas crenças, nas visões limitadas que a gente carrega sobre quem a gente é, nas informações superficiais que adquirimos, que não analisamos, a gente se mantém preso acreditando que essa é a única realidade. Os homens no fundo da caverna, na alegoria, né, da caverna de Platão, estavam presos no fundo da caverna e eles não acreditavam que aquela era a única realidade. Até que um certo dia um homem se solta, se desprende daquelas correntes e nisso ele vai para fora da caverna. Ao chegar fora da caverna, ele percebe que a realidade ela é muito mais vívida, carrega muito mais energia. A realidade ela tem um brilho. O verde das florestas é muito mais vívido. O sol, né, a luz do sol é algo esplêndido. Ele percebe uma nova realidade. Nesse momento, extasiado com essa nova realidade que ele acessa ao sair da caverna, ele volta para dentro da caverna, ele volta para o interior, para soltar os amigos dele, que já estavam presos lá no fundo da caverna, acreditando que aquela era a única realidade. Ver as sombras de quem passava fora da caverna, ver as sombras que refletiam no fundo da caverna, porque eles estavam acorrentados, olhando só para a parede da caverna. Nesse momento ele tropeça, porque como ele jamais tinha experienciado a luz do sol, a luz do dia, da forma qual experienciou, ele tropeça devido à penumbra ali de voltar para o local escuro e cai. E quando ele tenta soltar esses homens, né, convencê-los de saírem dali, sair daquela prisão era algo simples, né, porque ele já tinha se soltado, todos eles recusam. Recusam e ainda comentam da seguinte maneira: não queremos ficar loucos como você, por ele ter tropeçado e caído. Isso nos traz a seguinte reflexão:
Muitas vezes a gente quer, realmente apresentar a liberdade ao outro, a gente quer apresentar uma realidade que já conhecemos, uma chave que já viramos. Só que muitos, e esse é o modo condicionado da nossa mente, vão negar essa liberdade, vão negar essa transformação, negar que existe uma nova realidade. Negamos que podemos ver o mundo de uma forma diferente. A gente nega que é possível nos ver principalmente de formas diferentes, de uma visão mais ampla, nos observarmos de fora. Reconhecemos que somos falhos sim, que estamos aqui também para falhar. Então, eles ignoram aquele homem que se soltou das correntes e viu uma nova realidade. Porque eles estavam convictos que aquela era a única realidade a experienciar, a viver, a observar. Veja só, talvez você possa estar nesse momento vendo apenas as sombras da realidade e já muito decepcionado, triste ou sem um entusiasmo realmente para viver um novo dia. Talvez você esteja como aqueles homens no fundo da caverna, presos às correntes, acreditando que a realidade é isso mesmo, que ela só vai nos apresentar, ou eu só vou conseguir algo melhor no futuro, quando algo diferente na minha situação de vida vai acontecer. E na verdade essa é uma das nossas grandes ilusões, até despertarmos para esse universo do autoconhecimento. Por quê? Porque aprendemos e acreditamos, né, a partir dessas crenças, dessas informações, que o mundo está aqui para nos fazer feliz. Que as pessoas estão aqui para nos agradar, que alguém deve alguma coisa a nós. Várias crenças criaram essa nossa visão limitada sobre a vida, sobre o nosso poder de ação também. Porque a partir do momento em que nos identificamos com uma ideia distorcida sobre quem a gente é, a gente passa a fazer as nossas ações, ter as nossas relações com base nessa visão limitada de quem a gente é. E essa visão, ela tem uma característica que nos limita muito. Poderíamos dar o exemplo daqueles homens no fundo da caverna que o que estavam limitando eles de verem a realidade é realmente as correntes que eles estavam presos, né? Somente um, quando foi para fora, quando por algum motivo se soltou, ele conheceu uma nova realidade. Mas aqueles homens eles estavam presos lá e por eles estarem presos, eles não veem possibilidade de encontrar uma nova realidade. E é isso que as crenças, é isso que essa visão distorcida, é isso que a falta de profundidade, de conhecimento, de autoconhecimento principalmente, e autoconhecimento é na verdade o momento onde a gente faz a autoconsciência, é o momento em que você começa a ter um senso mais crítico de avaliação sobre a forma qual você vê a vida. Se realmente essa é o único modo de entender cada situação, cada acontecimento, cada obstáculo que você esteja passando. Talvez uma das formas mais, mais simples de explicar isso é: enquanto você não entende por que acontecem as coisas da forma que acontece, porque enquanto você não compreende por que as coisas são como são, você vai estar numa constante resistência, resistindo àquilo que a vida está lhe trazendo e sendo refém do seu desejo porque aquilo seja diferente, para que a sua situação seja diferente. Qual que é o principal estágio da nossa própria evolução, do nosso próprio, vamos dizer assim, aprimoramento, conhecimento sobre a vida? Qual que é o primeiro estágio em que passamos a olhar para fora e aí sim nos colocar como vítima? No momento em que nos sentimos insatisfeitos, nos sentimos incapazes, não sentimos mais a felicidade e a gente passa a acreditar que aquilo que nos falta é o que não temos. Ou seja, a gente passa a nos comparar. E, por incrível que pareça, o sistema ao qual a gente vive, o sistema de sociedade, o sistema de, poderíamos dizer, o sistema econômico, capitalista, o sistema financeiro, o sistema realmente de crenças, eles nos prometem sempre algo melhor no futuro. E aí você não entende a realidade, a gente passa a buscar algo
a mais no futuro. Por que que a gente passa a buscar algo a mais? Porque está claro para gente que a gente não tem o suficiente. Lhe convenceram de que você não é suficiente, de que a sua realidade, para ela ser boa, ela precisa ser como uma de outra pessoa. Isso lhe convenceram a sempre acreditar. Agora, uma grande verdade, e isso passa realmente por desenvolvermos a nossa mente e principalmente conquistarmos uma mente neutra, como, podemos citar. Essa é a grande virada de chave. Compreender que a nossa mente também ela pode ser neutra. No qual sentido? As coisas são como são. Elas não são ruins, não são boas. Elas são como são. Os fatos são neutros. É você, a sua própria mente, que está determinando e definindo se um acontecimento é bom ou ruim. Quem sabe você já ouviu aquela história onde havia 2 senhores, 2 amigos, 2 vizinhos, eles tinham uma fazenda, cada um tinha uma fazenda. Em um certo momento, o estava acontecendo a guerra nesse momento, e cavalos selvagens entraram no seu cercado, né, na sua fazenda. No momento em que esses cavalos entraram, e eles entraram e logo já saíram com o cavalo do fazendeiro, né. O seu amigo vizinho chegou até ele e disse: "Poxa, compadre, como você teve azar, perdeu o seu cavalo domado, ele saiu junto com cavalos selvagens, perdeu o seu cavalo, né, de trabalho." O vizinho simplesmente parou e disse: "Pois é." Nem falou nem sim, nem não, nem algo positivo, nem negativo, só falou: "Pois é." E deixou. Um dia depois, volta o cavalo domado, né, já que sabia de onde é que era a sua casa, e traz mais 2 cavalos selvagens juntos. E os 2 entram para dentro do cercado e lá permanecem. Novamente vem o vizinho e diz: "Poxa, vizinho, como você tem sorte. Você acabou de ganhar mais 2 cavalos." Porque, de certo modo, ele só tinha um, agora ele tem mais 2 cavalos. Ele tem 3, na verdade. E o vizinho para: "Pois é, tem mais 2 cavalos." No dia seguinte, o filho do vizinho, o filho desse homem que ganhou o cavalo, foi domar o cavalo, que era um cavalo chucro, selvagem. Nisso ele cai e quebra a perna. O vizinho volta e fala o seguinte: "Poxa, vizinho, que azar que o senhor teve novamente. Seu filho acabou quebrando a perna tentando domar esse cavalo." E aquele fazendeiro para e olha: "Pois é." Não julgou novamente como algo bom ou ruim. Passado uma semana, como estava em momentos de guerra, o exército, a tropa, passa, né, capturando, pegando, né, as pessoas para levarem para a guerra. E naquele momento, o filho daquele fazendeiro não foi ali, solicitado, não foi, me fugiu a palavra agora, não foi alistado para ir para a guerra, né, não foi convocado para ir para a guerra, porque estava com a perna quebrada. E o filho do outro fazendeiro foi. E novamente ele vem para o vizinho e fala: "Poxa, vizinho, que sorte que o seu filho estava com a perna quebrada. Ele não foi convocado para a guerra." E o vizinho novamente olha e diz: "Pois é." Qual que é a moral dessa pequena história? Qual que é a moral disso? Se em cada fato ruim que tivesse acontecido, em cada fato bom que tivesse acontecido, o vizinho lá, o fazendeiro, tivesse se entusiasmado, tivesse ficado triste, talvez as coisas não fluiriam da forma que fluiu. E aí mostra um senso de sabedoria de que quando soltamos um pouco as coisas, quando realmente compreendemos o fluxo natural da vida, não existem fatos bons ou ruins. A gente sim está determinando sempre, muitas vezes, o que é bom ou ruim, a nível aqui material da nossa situação de vida, do que acontece, principalmente porque nos falta conexão com o nosso verdadeiro eu, nos falta conexão com essa clareza mental. Por quê? Porque o julgamento de certo ou errado, de bom ou ruim, está sempre na nossa mente.
E se a gente não analisa que a nossa mente ela pode estar nos tirando do foco principal daquilo que realmente é a realidade em si, a gente pode estar preso lá ainda no fundo da caverna, resistindo e julgando e preso às nossas próprias correntes. Sim, você não escolheu talvez as crenças que recebeu, você não escolheu a família que você cresceu, assim como talvez eu não escolhi, assim como tem outras culturas que falam, né, outras crenças que dizem que sim, escolhemos em algum momento, antes de vir para cá, onde nós viríamos, o que nós precisaríamos para evoluir. Isso tanto não importa tanto, né? Tenha você a crença ou não, mas digamos que até esse momento você não escolheu conscientemente tudo que você viveu, as crenças que você adquiriu. Mas a partir do momento em que um conteúdo como esse chega até você e que realmente abre os seus olhos, porque abriu meus olhos no passado, não tão distante, né? É nossa responsabilidade agora reconhecer e nos desfazer dessas crenças, nos desfazer dessa visão limitada. Mas como é um processo de desconstrução e a gente está aqui com um paradigma da nossa própria mente, acreditando que a vida é só conquistas, é só construção, é só ganhamos, a gente não desenvolve o outro lado, e aí poderia ser um lado mais sensível da vida, mais real, mais presente, porque em todo ganho existe também uma perda. Em toda perda existe um ganho. Tem uma outra grande verdade que a gente não reflete, e enquanto não nos conectamos à realidade do presente, do agora, a gente não compreende o quanto a nossa vida ela é breve, não compreende o quanto é real o agora, a vida, e o quanto a gente poderia utilizar esse tempo disponível para nos conhecer, para aprender mais sobre a vida, para aprender mais sobre como viver esse momento. Principalmente compreender um pouco mais além desse mundo apenas material, dessa parte transitória o qual a gente vive. A gente acredita e a gente passa a alimentar muitas histórias que nos prendem no fundo da caverna. Histórias possivelmente religiosas, e uma das grandes crenças que nos limitam realmente a nos conhecer é a crença melhor dizendo, é a religiosidade, porque nos prendemos a crenças muito fixas e que acreditamos e que muitas pessoas acabam ignorando até esse poder de auto se conhecer, porque vai muito contra aquilo que aprenderam sobre Deus, sobre Salvador, sobre o que as religiões lhe trazem. Então a gente vive presos no fundo de uma caverna ou vivemos presos na nossa própria mente, sem perceber que é muito mais simples do que parece. Vivemos a simplicidade agora ou estarmos mais conscientes, mais presentes. Nada vai transformar mais a sua vida do que viver com presença. E viver com presença não é viver dependente de resultados, de acontecimentos. É perceber o que está por trás de cada acontecimento. Perceber o que uma dificuldade apresenta. A dificuldade ela nos leva a ser mais fortes. Você talvez tenha passado muitas dificuldades até aqui, mas foi isso que acabou desenvolvendo você a sua capacidade de ouvir também um conteúdo como esse. Tudo tem um propósito na nossa realidade, tudo tem um propósito. Mas se estamos ignorando, né, ignorando a vida em si, ignorando as dificuldades, porque, veja bem, uma das grandes verdades do autoconhecimento, uma das grandes verdades de encontrar a verdadeira paz interior. A sua realidade, ela é reflexo de como a sua mente está. Então a sua mente está criando a sua realidade. No entanto, para eu reconhecer que a minha mente ela é totalmente a causadora, a criadora da vida que eu estou levando, eu preciso não estar totalmente identificado com a minha mente. Por quê? Porque você não domina algo o qual você se identifica. Se estamos totalmente identificados com a nossa própria mente, ou seja, com os pensamentos, ou seja, com a visão que você tem sobre si, você não vai querer mudar. E por isso que volta e meia eu trago essa mesma narrativa, né, para explicar essa resistência da nossa mente.
em aceitarmos que não queremos mudar. E essa é a coisa mais fácil de perceber. Talvez você perceba em você ou perceba nas pessoas à sua volta. Ninguém quer mudar. Todo mundo quer que a vida mude. Ninguém quer ser diferente. Todo mundo quer que as situações sejam diferentes e que me satisfaçam e que me realizam e que concretizam os meus desejos. Então, é errado termos desejos? É errado termos novos objetivos? Não. Mas compreenda que todos os seus objetivos, todos os seus sonhos, eles têm um propósito mais profundo também. É transformar quem você é. Então já não é sobre tudo que conquistamos, mas quem nos tornamos nesse processo. E aí vem algo muito magnífico, porque você pode, nesse exato momento, listar os seus objetivos. E quais principais objetivos você quer? Vamos lá. O objetivo que você tem no seu relacionamento com alguma pessoa, um relacionamento com seu cônjuge, ou você quer um novo relacionamento, você coloca um objetivo. Você coloca um objetivo financeiro, talvez. Você coloca um objetivo profissional. Coloca um objetivo de conquista realmente. Não, eu preciso conquistar esse bem material. Eu preciso conquistar que seja um tempo livre. Eu preciso. Coloque seus objetivos. Mas lembre-se que você pode fazer uma lista gigante de objetivos. A prosperidade acontece em 2 momentos. E essa é uma consciência que a gente precisa desenvolver. Mas essa verdade nasce da maior consciência que você pode acessar um dia. Você pode alcançar a prosperidade de 2 maneiras: alcançando esses objetivos e se sentir muito realizado. Só que você percebe que quando conquistar aquilo, aquilo já não é mais momentâneo, né, de certa maneira. Ou no momento em que você também tira um item desse da lista e percebe que aquilo não é necessário para você ser feliz. Então, você tem 2 caminhos a seguir na sua vida: a busca contínua por alcançar aquilo que você acredita que vai lhe trazer a felicidade, e para isso você também precisa se desenvolver. Ou o caminho que eu mais trago aqui, que eu, de certa maneira, é o caminho da verdade, o caminho da consciência, o caminho da conexão com o seu verdadeiro eu, o caminho da verdadeira liberdade pessoal. O momento em que você vai se desenvolvendo, desenvolvendo a sua consciência, desenvolvendo o seu alto poder, você vai tirando itens dessa lista. Muitas pessoas confundem o estado de estar presente, de estar mais consciente para o agora, como um estado de eu não vou desejar mais nada ou eu não vou querer nada mais, porque parece aparentemente para nossa mente que não existe sentido em você estar se sentindo completo, abundante no aqui e agora. Mas a verdade é que essa lista de desejos que eu acabei de mencionar, na grande maioria das vezes a gente atribui ao próprio eu limitado. Ou seja, eu não sou feliz porque eu não tenho isso. É o desejo do ego. Então eu preciso alcançar esses objetivos. No momento em que você compreende que já é um ser completo e se conecta a essa consciência do ser, de ser você nesse exato momento, de você sentir o momento presente, perceber que é no agora, tudo é manifestado, tudo é criado e tudo é experienciado. E não existe a experiência futura. O futuro ele é apenas uma imaginação da nossa mente. Nesse momento e nessa grande virada de chave, você percebe e os seus desejos provavelmente serão mais amplos. Já não são mais desejos apenas pensando na sua própria satisfação, porque a própria satisfação sua vem de você colaborar também com outros, com um sentido mais profundo, mais amplo, sentido maior para a sua vida. A sua satisfação nasce a partir da conexão com o todo. E se você está conectado ao todo, você sabe que é parte do todo e você vai querer contribuir com o todo, não só com os seus desejos momentâneos. Mas como nós estamos aqui para transformar quem somos e tudo é um processo,
Obviamente, durante essa jornada você vai realizando muito dos seus sonhos, muitos dos seus desejos, mas agora desejos mais autênticos. Espera aí, então, não é autêntico eu querer um carro novo? Pode ser? Você precisa para viver em sociedade, já que você talvez já se acostumou a ter um carro, por exemplo, você precisa de um carro novo. Será que ter uma casa nova não é um desejo autêntico? Sim, é um desejo autêntico. Agora, o erro está em você acreditar que só pode ser feliz no momento em que estiver na casa nova. O erro está em você acreditar que só pode ser feliz no momento em que você estiver no carro novo. O erro está em você acreditar que vai ser feliz no futuro. Porque a felicidade, ela, quando é dependente da sua situação de vida, ela é momentânea, ela é curta, ela é passageira. A felicidade que nasce da sua conexão com o momento presente, com o agora, é a sua felicidade verdadeira, a verdadeira felicidade conectada à sua real identidade. E a partir desse estado interno, já que nesse momento a gente já vai compreendendo que a nossa vida, as situações, o que manifestamos é resultado do que carregamos internamente, ou seja, do nosso equilíbrio mental, de como está a nossa consciência, a nossa energia, nosso espírito, nossas emoções. A partir daí você percebe que a sua realidade ela vai sendo construída, mas através dos seus desejos autênticos, sem você deixar pelo caminho o que realmente importa. Essa é uma das grandes dos grandes benefícios de você desenvolver a sua própria consciência. Por quê? Porque muitas pessoas, até mesmo no caminho do desenvolvimento pessoal, perceberam que são elas que precisam mudar, mas por vezes não trazem essa conexão com o que realmente eu preciso acessar, ou eu não posso ter novos desejos, ou ter desejos é ruim, e acabam confundindo, né, se embaralhando nessa percepção, por assim dizer, de que você sim, você tem que ter novos objetivos, mas perceber também que a prosperidade também está em perceber que eu não preciso alcançar tudo o que eu desejava. Então, conforme você vai ganhando consciência, conforme você vai se tornando mais inteiro nas relações, se tornando mais inteiro naquilo que você faz, você compreende perfeitamente que tudo é reflexo daquilo que você é. Porque os seus sonhos estão aí para transformar quem você se torna no caminho. Ou melhor, né? Para compreendermos quem precisamos nos tornar durante o caminho. E, como o autoconhecimento é um caminho de liberdade e é um caminho de liberdade sem fim, por que que é sem fim? Porque no momento em que você compreende um certo nível de liberdade, você aí reconhece que estava preso. Como aqueles homens no fundo da caverna, a maioria de nós não percebe que está preso nos seus próprios conceitos, julgamentos, interpretações, necessidade de dar a opinião, de falar, de colocar o ponto de vista, e não percebe que é tudo isso que nos limita. Se você percebesse que, em certo momento, certo dia, você vai perceber, com certeza, se você continuar nessa jornada de autodescoberta. Por quê? Porque a necessidade que temos de dar a nossa opinião, falar e argumentar é inútil para a nossa felicidade. Porque a verdadeira felicidade ela nasce com essa conexão com o momento presente. E o momento presente, ele é como ele é, não é determinado. É quando você alcança o ponto zero de reconhecer, poxa, eu não preciso definir esse momento como algo positivo ou negativo, ele apenas é. Aí sim nasce a felicidade, a alegria de você estar aqui como algo único, real. Porque é isso que acontece. Você está nesse aqui e agora de uma forma única. Talvez esse momento seja o reflexo de todas as suas escolhas do passado. Isso também é verdade. Só que não existe mudança, transformação, resultado, nada futuro que vai realmente lhe causar uma transformação verdadeira sem que a sua consciência e a sua atenção esteja no aqui e agora. Por isso que viver com presença nada é mais autêntico do que você viver com presença, e nada mais é viver
conectado à sabedoria do agora. Existem 2 tipos de sabedoria que você pode alcançar na vida: das experiências, né, de tanta ba tanto que a vida já lhe bateu, de tanto que você já realmente viveu experiências que lhe ensinaram, ou o quanto você se permitiu aprender com as experiências. E existe a sabedoria, e essa poderíamos dizer que é a sabedoria horizontal. E existe a sabedoria vertical. A sabedoria vertical, ela não está relacionada ao tempo. Talvez você tenha a visão de que pessoas sábias são aquelas pessoas que estão no fim da sua vida, que já têm muitas histórias para contar, que já viveram muito. E eu não digo que não seja, que essas pessoas tenham realmente muitos ensinamentos, carregam muita sabedoria. Mas não é garantia de que você, com o tempo, também ganhe sabedoria. E cada dia mais a gente está provando isso, está percebendo isso, né? As pessoas à nossa volta. Velhice não é garantia de sabedoria. Porque vai depender da consciência da pessoa de estar aprendendo com os desafios que a vida lhe trouxe. As pessoas se fecham e acabam se tornando e resistindo cada vez mais à realidade. Lembra do paradigma que eu falei antes de que a gente vai, muitas vezes vai para a vida, né? Vem para a vida, acreditando que a vida é só construção, é só crescimento, é só evolução. E quando percebemos que já estamos começando a descer a montanha da nossa vida, descer no sentido, já não temos mais a mesma vitalidade física, já não temos mais a mesma energia para fazer as coisas, nesse mesmo momento a gente vai ficando triste, a gente vai realmente perdendo energia mental, perdendo até mesmo foco emocional. Por quê? Porque vamos percebendo que a vida também ela é, né, ela tem o ganho e tem a perda na vida física, material. Então, muitas pessoas ao acontecer essa subida e essa descida na vida, elas acabam por resistir e aí não desenvolver essa sabedoria. Mas a sabedoria que eu quero trazer agora é a sabedoria vertical. Qual que é essa sabedoria vertical? A sabedoria vertical, ela não está atrelada ao tempo. Ou seja, você não precisa de 10 anos, 20 anos, 60 anos de idade, 70 de experiência de vida para desenvolver essa sabedoria. A sabedoria vertical, ela é um acesso, ela é vertical. Lembra que passado, presente e futuro é o nosso tempo horizontal, é o nosso período. O tempo é como se ele estivesse passando, e isso é a percepção que a maioria das pessoas tem, de que o tempo está passando, né? Que a sua vida está passando. E não percebemos que a vida, ela é sempre aqui e agora. A vida, ela não passa. Esse momento, ele é eterno, porque ele é único. Esse momento ele está, se você olhar para o relógio, obviamente, ele está correndo o tempo. Mas nesse momento é apenas vida. Essa sabedoria vertical vem de compreendermos a realidade do agora, de entendermos e aceitarmos por completo o momento presente. Lembre-se que é diferente de você aceitar os fatos da sua vida, mas sim aceitar que esse momento é o único momento real. Obviamente, esse é o processo de não estarmos totalmente identificados com a nossa própria mente, porque a própria mente, os pensamentos, eles são passado, presente, que nem percebemos, e futuro. Já o estado de consciência de conexão com o ser é você estar sempre com uma raiz, uma base, um alicerce no aqui e agora. É você ter um direcionamento de saber que esse momento ele é o único real, é o único existencial que existe realmente na realidade. No momento em que nos conectamos ao aqui e agora, estamos, ou que mantemos, né, uma certa conexão com o aqui e agora, o modo o qual a nossa mente trabalha, o modo o qual as nossas ações são manifestadas, partem de uma profundeza ou de uma consciência mais profunda, mais real. Qual que é a realidade que a nossa mente muitas vezes não aceita? A realidade de que você não tem um momento futuro. Se você pode fazer algo de melhor, faça agora.
Se você pode fazer algo por outra pessoa, faça-no agora. O próximo momento não está nas nossas mãos. Ou está? Não está. E olha a pegadinha que a nossa mente ela acaba criando. Não, o próximo momento ele vai acontecer, certeza que vai. Eu não vou fazer isso agora, ou agora eu não preciso dar o meu melhor. Então, veja a estabilidade que você ganha na sua vida quando você tem uma conexão, uma base no aqui e agora. Ainda projetamos, como eu falei, planos para o futuro, ainda lembramos daquilo que precisamos no passado, mas a realidade ela ganha um novo nível de entendimento, de percepção, porque você percebe o quanto talvez as pessoas, o mundo, né, os sistemas, como eu falei antes, de sistema econômico, sistema financeiro, o quanto a mídia, principalmente, né, que trazem muitas propagandas. E o que que é uma propaganda? É uma estimulação a algo que você não tem. Seja uma propaganda de um evento futuro, porque tá ali tirando sua atenção do agora, dizendo assim, ó, final de semana vai ter algo mais importante do que o hoje, do que o agora. É uma propaganda, tá tirando sua atenção. Seja uma propaganda de um produto, né, que é o mecanismo hoje econômico capitalista que faz a propaganda para dizer: "É isso que você precisa", e é o que você não tem, provavelmente. Então, tá ali a propaganda ali tirando a percepção do tempo real, do aqui e agora. Então veja quantos mecanismos tem a nossa realidade estruturadas nessa percepção muito superficial do tempo. E aí por isso que a sabedoria vertical, ela não depende do tempo. Porque você pode, e essa é uma grande verdade muitas vezes que a gente não aceita também. Você pode chegar aos 70 anos, como pode chegar apenas aos 50, como pode chegar aos 30, como pode chegar aos 90 anos. Isso não está totalmente no nosso domínio. Agora, a sabedoria vertical, ela é experienciada quando você torna mais real esse momento. Quando você muda essa chave de que a vida não vai mudar, é você que precisa mudar e compreender esses aspectos mais reais, mais profundos, mais realmente transformam a nossa vida, transformam a nossa experiência, transformam as nossas emoções. Então, essa sabedoria vertical, ela vem através de um acesso, de você perceber que por mais que você passe a vida inteira aprendendo, fazendo faculdades, doutorados, buscando informações, até mesmo lendo os livros que para mim, né, realmente na minha experiência, os livros, eles foram e estão sendo os maiores professores até hoje. E foram, na verdade, os maiores mestres, embora ali estejam, né, esteja representada ensinamentos de mestres, mas os livros, eles têm esse poder. Mas a maioria dos livros, eles estão apenas enchendo o nosso intelecto, e você pode encher o intelecto e aí nunca conseguir realmente se esvaziar dessa necessidade do saber. Veja só, o momento presente, ele é o aqui e agora, ele é um momento neutro, ele não é positivo, não é negativo. Só que para compreendermos esse momento neutro como ele é, precisamos também estar em paz com o não saber. E esse não saber, não é que você vai deixar de ter todas as informações que precisa, mas é o auto-reconhecimento de que sabemos muito pouco sobre tudo. Quanto mais, na verdade, evoluímos em questão de buscar mais sabedoria, mais realmente conhecimento também, mais vamos percebendo que sabemos muito pouco. Mas no fim, essa grande virada de chave de você agora começar a manifestar uma realidade, não a partir do seu passado, porque é isso que a gente faz no modo automático. Você está sempre recriando a sua realidade com base no seu passado. Existem experiências que aprendemos, você concorda comigo? Eu tive uma queda, por exemplo, outro dia, bem, esse é um exemplo bem real. Outro dia eu saí para correr, eu treino corrida de rua e acabei sendo mordido por um cachorro. Aquilo ali foi para mim um aprendizado gigante, por quê? Porque eu passava por vários cachorros latindo antes na rua e não dava devida atenção. E o que que isso me levava? Beleza, eu sabia que os cachorros latiam, mas eles não mordiam. Agora eu já tenho um novo olhar para aquilo. Opa, tem cachorro que é traiçoeiro, que ele pode, de certa forma, realmente atacar. Então, eu tive aquela experiência, eu tive aquele aprendizado. Agora eu vou agir de forma diferente, eu vou ter
uma nova atitude quando eu ver um cachorro na rua, por exemplo. Eu aprendi com o erro, eu aprendi com o acontecimento passado. Essa é a forma que a gente leva a nossa vida. Mas muitas pessoas acabam cometendo grandes erros e, por carregar esse bloqueio de aprendizado, de perceberem que as situações estão ali para acontecer, elas não aceitam que são falhas, erros delas, e é esse é o grande problema nosso, quando não aceitamos internamente que é nossa responsabilidade, que estamos também aqui para falhar, que erramos, que foi uma falha, quando não reconhecemos o erro, repetimos o erro, que não gerou aprendizado, não gerou transformação, não gerou reconhecimento. E muitas vezes o que acontece? A vida continua a bater. A vida continua a nos bater na mesma tecla. A gente passa a rodar e girar realmente, né? Nossa vida passa a ser uma recriar sempre os mesmos acontecimentos. Pode muitas vezes mudar o cenário, muda talvez o relacionamento, mas os erros continuam os mesmos, porque a gente não reconhece foi erro nosso, que nós erramos, que nós precisamos mudar, que nós estamos aqui para evoluir. E aí, essa sabedoria vertical, ela não depende do tempo. E essa é uma das grandes viragens-chave, né? Por que que a sabedoria vertical ela não depende do tempo? Porque ela nasce com a sua conexão no agora, como vimos até aqui. E a conexão no agora, ela não necessita de tempo. Tá certo? E é verdade que você possa precisar de um certo período de prática, de entendimento, de virar mais algumas chaves, e isso possa levar um certo tempo cronológico. No entanto, quando isso acontecer, será ainda no agora. Quando você perceber que a sua mente está lhe tirando desse momento e que o aceitar por completo esse momento é o soltar a própria necessidade da nossa mente de resistir aos fatos, de julgar, né, a vozinha ali dos pensamentos julgando e resistindo e não aceitando e replicando e remoendo coisas que já passou. Quando você cria esse novo olhar para você mesmo, você, de certo modo, para ter domínio da sua mente, você não pode estar totalmente identificado com a sua mente. Nada que você se identifique por completo, você consegue ter o domínio. Então, se você nesse momento se questiona, mas será que eu estou identificado com a minha mente? Será que o que eu estou pensando agora, será que isso é eu que estou pensando ou a minha mente está pensando? A verdade é, se existe dúvida, existe condicionamento. Nesse sentido, né? Se existe dúvida de que se é a sua mente ou é você que está pensando sobre si, porque é um processo de pensarmos sobre o que estamos pensando, mas então vamos observando cada vez mais e não entregando toda a nossa atenção ao movimento entre o passado e o futuro. E aí tem diversas práticas para você se concentrar, né? Até mesmo você lavando uma louça, você pode estar com a sua atenção totalmente ali, presente, sentindo a água, os movimentos, não só se distraindo com, né, um barulho, uma televisão ligada, algo que faça sua atenção dispersa. Isso são práticas, isso são meios, né, tem muitas formas de praticarmos a presença, o agora. Mas nada é mais transformador do que você viver com presença, porque viver com presença é viver com, não vamos dizer os 2 pés, mas de início pelo menos um pé conectado à verdade. E aí, por mais que a gente ainda vá errar, por mais que a gente ainda tenha muitos desejos, por mais que a gente ainda tenha muito a nos desfazer, muitas visões limitadas, esse pé na presença, esse pé no agora, faz com que a gente viva o momento presente por inteiro ou aceite, principalmente, aquilo que ainda não está sob nosso domínio. Tem um ensinamento muito profundo de Eckhart Tolle, né, dos seus livros, que ele fala o seguinte: é difícil a nossa mente entender que o que é o aceitar. E aí ele diz: aceite o não aceitar. Aceite que você não sabe aceitar. É, na verdade, mais um estágio de você dizer: aceite o que não é, que não pode ser aceito. Essa, na verdade, é o grande significado da entrega, né? Aceitar o inaceitável é o que nos conecta à sabedoria do agora.
porque reflete muito aquilo que vimos um pouco mais cedo aqui na live, sobre você perceber que a realidade ela é neutra, que o agora ele é neutro, e que a nossa mente é que ela carrega essa dualidade, essa necessidade de julgar, determinar como algo bom ou ruim. Essa necessidade já parte realmente de uma crença que temos de que o mundo está aqui para nos satisfazer. O mundo está aqui para nos trazer felicidade. Ou o mundo está aqui para nos fazer feliz. Essa necessidade faz com que a gente passe sempre a julgar, a buscar, a desejar que o mundo seja diferente, enquanto nós que deveríamos ser e permitimos, né, mudar, aceitar que da forma que a gente está vendo o mundo, vivendo, não é não é boa, não é o suficiente, não está nos trazendo alegria. Então, é sobre o aceitar o inaceitável. Deixa eu aceitar que eu não consigo aceitar, então, o fato como é agora. Aceite não conseguir aceitar. E é uns níveis que vamos nos descobrindo. Como o Rafa fala aqui, ó, a mente fragmenta a realidade. Bom dia. Queremos algumas experiências, enquanto negamos outras. Estamos, na verdade, negando a vida. Exatamente. Obrigado, Rafa, pela participação. Negamos a vida. A nossa mente, melhor dizendo, nega a vida, e enquanto estamos totalmente identificados com a nossa mente, né? É nós que estamos negando, de fato, negando o momento presente. O único momento onde você pode recriar a sua realidade. Por quê? Até você perceber que o agora é um momento real, a gente acredita que não tem o que mudar. A gente acha assim, ó, a vida ela é como é, e quando eu falo sobre aceitar e perceber que os fatos são como são, não tem nada a ver, não está nada relacionado a eu dizer o seguinte: a vida é assim ruim, tá? Você precisa aceitar que a vida é ruim. Não é sobre isso. Porque muitas pessoas podem entender isso, né? Poxa, então eu estou dizendo que a minha vida ela tem que ser isso mesmo e deu, acabou? É isso? Não é sobre você aceitar aquilo que a sua mente está julgando sobre a realidade. E aí vem o grande ponto e o grande virar de chave que precisamos entender. É sobre você reconhecer que é a sua mente que está julgando o dia de hoje como algo bom ou ruim, insuficiente, ou ainda é a sua mente que está fazendo com que você crie ansiedade sobre o futuro. É a sua mente que está lhe mantendo no passado. Mas tudo isso é por falta presença, por falta de conexão com o agora, como o nosso colega falou, com a vida. Estamos negando a vida. No momento que a gente aceita que eu estou negando a vida, eu estou vivendo de uma história e essa história ela vai depender de como está minhas crenças, como está o meu arcabouço aqui de regras e experiências que eu tive no passado, porque é ele que está determinando a minha experiência, criando as minhas emoções. Enquanto negamos a vida, não acessamos um sentimento mais profundo, mais real, simplesmente porque as emoções mais densas que são criadas a partir da nossa distância, né, dessa desconexão com a vida, seja emoções de medo, que eu acho que no fim todas as emoções elas são traduzidas nessa emoção, nesse sentimento básico que é o medo. Por que sentimos medo? Esse medo psicológico que cria a raiva, esse medo que cria a mágoa, esse medo que cria. Tudo isso é reflexo do medo. Tudo isso, como eu sempre falo, é uma crise de identidade. Por quê? Por você não saber quem você é, você não se reconhece suficiente e acredita que a outra pessoa está lhe gerando os sentimentos que você tem hoje. Por você não reconhecer quem você é, gera a raiva, porque você está tentando controlar a sua realidade. E quando as coisas saem do controle, quando você percebe que não pode controlar, você cria raiva. Quando as coisas não são da forma, do ponto de vista que você colocou na sua situação, no seu na realidade. Então é nesse momento que a gente passa a ter uma crise de identidade. Por que que eu falo crise de identidade? Porque a nível mais profundo, a causa raiz é eu não tenho consciência de que eu sou consciência de que eu sou o criador, de que a minha mente está criando e, como consequência, eu estou resistindo ao próprio sentimento que a minha mente está criando. Um nível inicial de autopercepção, principalmente das emoções, é você reconhecer que
É aprender, melhor dizendo, a dar uma resposta diferente às emoções que você está sentindo agora. Tudo bem, aconteceu um fato ruim, eu ainda não consigo não criar uma emoção, um julgamento automático sobre esse fato. Mas qual a resposta que você está dando para as emoções que você está criando? Vou dar um exemplo, aconteceu algo que lhe gera raiva de outra pessoa. Como você está lidando com a sua raiva? Porque é você que precisa lidar. E acontece muito de, né, quando não conseguimos lidar com a nossa raiva, outras pessoas precisam lidar com a nossa raiva também. E é dessa forma que a gente gera a raiva no mundo, é dessa forma que a gente traz o medo para o mundo. Mas como você está se comportando com a sua raiva? A gente, por ser um sentimento negativo e que traz frustração, nos traz energia ruim, a gente resiste. E quando a gente resiste a uma emoção, ela persiste. Tudo que você coloca atenção amplia. Então, quando você resiste a uma emoção que você está sentindo, você nada mais está fazendo com que ela continue. De certo modo, um pouco vai se desfazendo, mas outro pouco volta para a sua mente e gera mais pensamentos negativos e você fica nesse ciclo inconsciente. Então, qual que é o primeiro passo? É você reconhecer a própria emoção. Peraí, como eu estou me sentindo agora? Só reconhecer. Como o Paulo fala, a raiva está em quem? No outro ou em mim? A raiva está sempre em mim. Só que eu desperto também a raiva no outro com a raiva que eu não sei lidar quando eu crio em mim, né. E como consequência, o mundo à minha volta precisa controlar a minha própria raiva. Porque de alguma maneira, né, uma pessoa que está com muita raiva, muito medo, muito, vamos dizer assim, perdida nesses sentimentos, ela vai, de certa maneira, atingir outras pessoas. Vai despertar a raiva de outras pessoas? Vai, mas também vai fazer mal a si própria, né, porque ela está colhendo esse resultado de fora, da raiva de outros. Mas o início é perceber que sentimento que eu estou alimentando, porque se eu estou com raiva, poxa, eu estou com raiva de alguém, eu estou com raiva de alguma situação. Não é a situação, não é a pessoa que está lhe trazendo a raiva, mas é o seu olhar, o seu entendimento, o seu pensamento de não aceitar que a pessoa é da forma que ela é. Algo que muitas vezes a gente acaba criando sobre outra pessoa é raiva por a pessoa ter nos enganado, por exemplo. Só que a gente não percebe que o próprio se enganar, fomos nós que nos enganamos. A pessoa não, ninguém nos engana. Ninguém pode me enganar. Foi eu que me enganei quando coloquei uma dependência de resultado emocional, de resultado no sentido de coloquei uma dependência de que acreditei que essa pessoa precisa ser da forma que ela é. Foi eu que me enganei, principalmente, de não ter visto a realidade, a verdade. Como que eu não vejo a realidade? Talvez todos aqui já passaram por início de relacionamento. A gente não vê a verdade do outro totalmente e muitas vezes a gente se engana, assim como outras pessoas se enganam com a gente, no início de um relacionamento. Por quê? Porque estamos movidos por um desejo e um desejo cega. Um desejo ou um benefício próprio. Você olha para aquele ponto, você olha para aquilo que você está fazendo a escolha, né? Estou escolhendo essa pessoa aqui. Você tem um desejo, você tem de certa forma, um ganho, um benefício. E quando somos levados apenas pelo desejo, pelo benefício, a gente nos cega e então nos enganamos? Agora, a outra pessoa lhe enganou? Não. Você estava enganado sobre o que a outra pessoa era. Talvez ela sempre foi da forma que ela está representando, sempre foi dessa maneira, mas você criou uma imagem na sua mente sobre o que aquela pessoa era, porque foi criada essa imagem a partir do seu desejo, do seu benefício próprio, para se satisfazer, e no fim, aquela pessoa nunca foi da forma qual você está percebendo agora. Mas o que que a nossa mente faz? Eu não aceito. Eu não aceito que essa pessoa fez isso comigo. Não, a pessoa talvez até fez, já não faz mais sentido, já foi, já está no passado. Você não aceita, o que nós aceitamos é a nossa resistência em manter aquilo, em não aceitar que ninguém nos engana. Nós nos enganamos. A nossa visão, melhor dizendo, nos enganou. E muitas vezes voltado realmente por um desejo, uma necessidade. Exatamente. As pessoas buscam sempre responsabilizar o externo, mas o ideal não seria aceitar até mesmo a resistência? Sim, é uma forma, aceitar a resistência é também aceitar
aquilo que você está sentindo agora, e se for resistência, né? É que muitas pessoas, a gente não entende muitas vezes, talvez você já entenda como resistência, mas a maioria das pessoas não compreendem que elas estão resistindo. E a emoção que elas estão mantendo, na verdade, estão identificados com uma emoção e acreditam que são essa emoção. Então elas pensam assim, não, eu mereço estar com raiva, eu sou uma pessoa que está com raiva agora, e eu preciso estar com raiva. Elas acham que são a raiva. Elas acham que são aquilo ali, elas acham que são a resistência. E é isso que limita a nossa ação diferente com a emoção, né? Ver essa diferente, de certa maneira. Dar a razão para o outro evita aborrecimento, às vezes. Exatamente. Só cuidado para não dar a razão e se colocar sempre como vítima também, né? Sem perceber ali, tá se colocando como vítima, hein? Ou tá se limitando também, né? Não, eu preciso aceitar aqui. Eu aceitando que eu tenha paz. Mas muitas vezes você tá não sabe, é porque a gente não reconhece. Eu até pouco tempo atrás, não muito tempo atrás, eu não sabia o que era paz. Então não adianta alguém me dizer assim, ó, aquele velho ditado que a gente escuta, ele é muito lindo, mas sem ser compreendido, ele só nos limita. E eu prefiro ter paz do que razão. Mas se você não apenas aceita, mas internamente ainda fica remoendo e criando emoções, a sua paz de não ter razão não surtiu efeito realmente, né? Então a gente tem que ver realmente se isso é fato, se realmente tá indo para o caminho certo, né? Se você tá realmente, porque o que acontece em um relacionamento ou até mesmo uma pessoa que está próxima a gente é quando a gente aceita por completo, a gente não resiste mais mentalmente àquilo que ela está fazendo. E isso dá um espaço de transformação. Dá um espaço para a pessoa se expor realmente e soltar aquilo que estava lhe bloqueando. O momento em que a gente acredita que só aceitar, não falar nada, não dar a resposta, e mais mentalmente a gente fica ainda dizendo assim: "Ela está errada, só que eu não vou falar nada porque não vai adiantar, está errada, está errada, está errada". Esse julgamento faz com que se mantenha ainda uma energia de necessidade de manter a razão. Então veja só como é profundo isso. É diferente de a gente apenas aceitar o que o outro está falando e realmente compreender, né? Que vem da compaixão ali, de compreender que é uma visão do outro. Eu não preciso determinar se é certo ou errado, porque na visão do outro está sendo baseado com as experiências dele e com a percepção dele, muitas vezes, de que ainda sem perceber que a vida não vai ser diferente, mas que ele precisa mudar. Então é muito sobre aceitar isso também. E não conseguem ou não querem enxergar as próprias sombras. É isso que o Dr. Paulo falou e é exatamente isso que acontece. A gente não aceita as próprias sombras porque a escuridão ela assusta. E infelizmente todos nós temos escuridão. Infelizmente a nossa mente e a gente nega a escuridão, porque a escuridão é na verdade muitas vezes a realidade que a gente já está vivendo já é uma escuridão, só que a gente não quer aceitar aquilo como escuridão, porque isso é aquele nosso modo automático de eu não quero mudar, mas eu quero que a vida seja diferente. Eu quero que a outra pessoa mude. A outra pessoa, ela precisa se enquadrar aqui, ó, em como eu acho que a vida é. Só que eu não percebo que como eu acho que a vida é, nasceu e está sendo refletido através de traumas, acontecimentos, crenças, tudo que você aprendeu e que muitas vezes não lhe serviu para viver a vida, para aceitar a realidade da vida, aceitar o momento presente. Pessoal, é só no momento presente que a gente avança, muda, transforma, só no momento presente. Por que no momento presente? Porque se eu não reconheço que o agora é o único modo, o único tempo de mudar, se é o momento presente é o único momento que eu posso realmente mudar algo, eu vou estar adiando a vida, adiando a minha transformação, adiando o meu reconhecimento, adiando a minha liberdade, de se libertar dos medos, dos traumas, de se perdoar, de perdoar a Deus e de perdoar o outro. E perdoar nada é mais simples do que dizer o seguinte: de se aceitar, aceitar o outro, aceitar a Deus. A verdade difícil muitas vezes de ouvir é que, se não estamos vivendo conectados no momento presente, não estamos aceitando por completo Deus. Por que não estamos aceitando Deus? Porque podemos ter uma historinha na nossa mente de quem seja, do que seja Deus, e não percebemos que a realidade ela é controlada por Deus. Ou seja, a realidade, como eu falei, ela é neutra, ela é como é. É as nossas definições, os nossos conceitos, é a nossa mente que está determinando algo como bom ou ruim, negativo, positivo.
o tempo inteiro, de forma automática, compulsiva, reativa, carregamos essa ferida? Esse nosso eu é muito limitado? Fiz aquela pergunta, mas a resposta é sempre a mesma. A raiva é de quem sente. Exatamente. E não do suposto causador da raiva, sem sentencializado pela mente. Isso exatamente, Paulo. Deixe essa live salva, por favor, se você puder. Vou deixar salva, ficar salva aqui, depois mais tarde eu posto também no meu canal lá no YouTube, porque eu sempre estou trazendo agora um vídeo, uma análise, né, com uma reflexão assim mais profunda. Começamos a falar que realmente precisamos mudar, já fomos lá para os homens da caverna de Platão, já voltamos para essa consciência de que realmente somos nós que precisamos estar mais conectados no agora, e a vida ela não será diferente enquanto não estivermos no agora. Perceber que a nossa mente ela está nos tirando desse momento. E justamente se a gente não percebe que está tudo acontecendo aqui dentro, a gente vai passar a vida inteira culpando o mundo, achando culpado, dando voz, dando corda para aquilo que a nossa mente nos diz, e a nossa mente, como Paulo disse, está nos sentenciando. Sentenciando ao quê? Acreditar que a vida é só o que ela é. Então, a vida, ela não é da forma que você vê. Se você vê tristeza, se você vê só decepção, se você vê só raiva, se você vê só sentimentos negativos. E a vida também não é só uma constante busca de desejo, de prazer, de realização. Algo que eu falei mais no início, eu vou repetir. Você pode fazer uma lista dos seus desejos, do que você acreditaria que vai lhe fazer feliz. E essa lista e essa prosperidade, ela é alcançada no momento em que você alcança algum objetivo dessa lista. Nesse momento você percebe que talvez aquilo não seria tudo o que você precisava, mas também ela é representada no momento em que você tira um item dessa lista e que você percebe: poxa, eu não preciso disso para ser feliz. Existem muitos desejos autênticos realmente que precisamos conquistar. Como eu citei, uma casa nova, você tem um desejo e vivemos em sociedade, precisamos, né? Você quer um carro novo, você quer um emprego diferente, você quer uma realidade de alguma forma diferente, externa. Mas nada disso vai lhe suprir tanto quanto você mudar a forma qual você observa e olha para si mesmo e para o mundo. Agora, se você depender do conhecimento, do que a sua mente está dizendo, se tudo isso que falamos aqui hoje, tudo isso que eu estou trazendo nesse vídeo, nessa live, for interpretado apenas como agora eu sei o que fazer, agora eu sei que eu vou ter que fazer isso, fazer aquilo outro, é mais uma pegadinha da nossa mente. Só precisamos nos concentrar na ação, na prática. É isso que nos traz poder de verdade. Se você não tem uma prática, por exemplo, né, algo que eu estou fazendo todos os dias há um bom tempo, se você não tem uma prática que lhe conecte, que lhe traga atenção, que seja uma oração, que seja um livro, que seja a forma, a ferramenta que você utiliza, que seja uma meditação, que seja. Se você não tem algo que lhe conecte ao agora, ou que lhe faça, antes de você entrar para o mundo da sociedade que é automático, né? Esse mundo de buscas de. Se você não tem nada que lhe faça conectar com o agora, busque desenvolver isso. Porque é a partir de você estar mais conectado consigo mesmo que as coisas também vão fluir. E nesse momento a gente vai percebendo que nunca foi sobre o outro, nunca foi sobre a vida, sempre foi sobre cada um de nós. Como está a nossa mente, como está a nossa consciência, como está o seu estado interior. Nada é mais simples, nada é mais real do que isso. Passamos um excelente e abençoado dia. Amanhã cedo vamos fazer mais uma live aqui, muito provavelmente. Honro e agradeço a presença de todos que estiveram presentes, que estiveram trocando aqui mensagens, energias. Muito bom ver quanto mais pessoas realmente buscam essa verdade, essa consciência. Lembre-se, podemos passar a vida inteira buscando nossos sonhos, mas se não estivermos inteiros, se não vivermos com presença, de algum modo, a gente está sendo, gostei da palavra ali que Paulo falou, sentenciado pela nossa mente. Nossa mente carrega uma sentença. E a sentença é justamente de que você vai viver e reviver sempre o seu passado. Essa é a maior sentença que a nossa mente nos entrega. Você vai reconstruir o seu passado, enquanto você não perceber que é a sua mente que está tirando desse momento, do agora. Faça uma respiração profunda, faça uma respiração consciente,
respire, traga atenção para a vida. Lembre-se, a sua vida não é a sua situação de vida. É essa disparidade, nessa devaneio, essa distorção que nos traz tanta infelicidade. Acreditar que a vida que eu tenho é a situação de vida que está acontecendo. Ou a vida que eu tenho é isso que eu sou. Não, você pode estar num estado agora, talvez de desequilíbrio, de, sei lá, de mágoa, de raiva, você pode estar em um estado de tristeza, você pode estar em um estado de busca contínua também, mas você está, você não é. E quando reconhecemos realmente o que realmente somos, aí então percebemos que esse eu, esse que está sempre aí tendo a necessidade de ter um domínio, ter o controle sobre o futuro, ele não é real. Ele não precisa estar no domínio. Ele é uma criação da nossa mente. As sensações negativas, não podemos negá-las. Exatamente. Não é sobre negar o que você está sentindo, é sobre se inteirar, né? É sobre se tornar mais inteiro no aqui e agora, pois não estamos honrando a própria vida. E quando percebemos que não estamos honrando a própria vida e que estamos dando corda apenas para nossas histórias, o que o passado valeu? Se existe algo que não podemos perder e que nunca vamos perder, é a vida. Esse é o maior significado da morte. Você nunca perderá a vida, porque a vida é eterna. As histórias talvez você vai perder. Quando descobrimos essa essência interior, essa consciência, quem somos para além das histórias que nos contaram, para além das histórias que alimentamos, para além da visão ainda do eu personificado que temos, você percebe que a vida você não pode perder. É algo talvez um tanto transcendente, mas você nunca perde a vida. Porque a vida não é contrário de morte. A morte, ela não tira a vida. A morte é uma fase, é uma transformação, é uma mudança de estágio, é uma mudança. A morte, ela está muito subjugada, muito, de certa forma, incompreendida por todos nós ainda. A morte, ela é uma mudança de fase. Agora, se eu não reconheço que a morte está presente aqui na vida como o ontem, por exemplo, o ontem já é morte, o ontem já é morte, você não volta. Nesse momento, você não vive a vida. Você vive a sua criação mental e nega a vida, nega as experiências, nega sem perceber o agora. Então, por isso que a vida você nunca perde. A morte só vai lhe tirar aquilo que nunca foi você. De certa maneira, é aprendermos a morrer para aquilo que não nos satisfaz mais. Morrer para as nossas visões limitadas da vida. Como eu falei, morrer para o ontem. O passado, ele não precisa ser esquecido, do contrário, você não vai ter o aprendizado que já teve até hoje. Mas o passado, ele, de certo modo, ele vai ter um novo significado quando você perceber que a vida é agora. E que se eu não estou no agora, eu já posso estar vivendo a própria morte. Porque eu não estou presente para a vida. E a vida eterna, que ela é sempre presente, aqui e agora. Então lembre-se disso. Quando o Rafa falou ali, não negar a vida e honrar a própria vida, é sobre isso, é perceber o que é vida. Talvez a gente leve a vida inteira para entender o que é vida em nós. Não a sua situação de vida, não a historinha que você conta, não o seu passado, não o que as outras pessoas fizeram. Nada disso importa tanto quanto a conexão com o seu verdadeiro eu. Qual que é o seu verdadeiro eu? Qual que é o verdadeiro eu que está correndo aqui, está dentro aí, que não é diferente nenhum de nós? A vida. Mas a vida, ela não é palpável, não é algo que você vê. A gente vê muitas vezes e acredita que a pessoa perde a vida porque a gente acha que a vida da pessoa é apenas a situação que ela tem, a história que ela teve. Não. Aí é que acontece essa expansão de consciência, quando você percebe que você e a vida são um só. E você não tem nada separado do todo. Você tem, sim, né, instrumento aí, de certa maneira, que é o seu corpo, o veículo. Você tem o instrumento, que é a sua mente, a ferramenta. Você tem outras capacidades, que é o conhecimento que você adquiriu para, principalmente, criar a sua própria vida. É isso que nos faz semelhantes a Deus.
mas que você não está separado dele, você não está separado da vida, você não está separado dessa consciência, porque a vida é o que faz com que você esteja aqui e agora. Vida é consciência. Então a gente está muito subjugado realmente nessa palavra, sem honrar o agora, sem honrar aquilo que está nos mantendo aqui vivos. Respiração. Você não precisa pensar para respirar, você não precisa planejar a sua respiração do dia seguinte, você não precisa planejar como o seu coração vai bater daqui a meia hora, você não precisa planejar como o seu estômago vai funcionar, nada disso. Tudo isso está acontecendo através da inteligência da vida. A vida é quem você é, essa inteligência que precisamos nos conectar, através do agora. Vamos nessa, pessoal. Gratidão a todos pelo tempo, pela atenção, pela sua consciência. Eu honro sua existência. Até amanhã, se Deus quiser, e Ele sempre quer. Tchau, tchau.